Você gosta de ficção científica e gosta de animações feitas em CGI? Porque hoje eu vou falar de uma animação de ficção científica feita em CGI e no final do vídeo eu vou te falar se vale a pena ou não assistir. Fala pessoal, eu sou o Shihike e hoje eu vou falar as minhas primeiras impressões do Donghua chamado, tem o nome dele em inglês, mas não consigo falar em inglês, então eu vou falar em chinês que é um pouco mais fácil, que é Tushin Shinkong. E antes de tudo, eu gostaria de informar vocês que esse Donghua foi traduzido pela Donghua no Sekai. Então se você quiser assistir, vou deixar o link do site deles na descrição do vídeo. E também temos outro parceiro que é a Universo Donghua. Ela também posta conteúdo de Donhuas, tudo no Instagram. Então vou deixar o link do Instagram deles na descrição também. E antes de começar, eu gostaria de falar que como esse vídeo vai ser as minhas primeiras impressões, eu vou acabar fazendo o resumo do episódio 1. Então, obviamente vai ter spoiler, e se você ainda não viu, corre e vai assistir, e depois volta aqui. Então, o Donghua começa mostrando uma cidade pós-apocalíptica, que só tem monstros. Logo depois que o militar é morto por um deles, que parecia mais um tipo de lobo, um cachorro mutante, começa a contar o que aconteceu com o mundo. Fala que tudo começou no final do século, onde mais de 2 milhões de pessoas em todo o mundo morreu por causa do vírus RR. E bem, o primeiro caso de infecção foi encontrado em animais do Oriente Médio, e esse vírus acabou se tornando uma mutação e transformou os animais em monstros, e foi assim que a humanidade entrou na era chamada de Grande Nirvana. E para combater esses monstros foi criado o programa nuclear completo. Eles acreditavam que se lançasse 1000 bombas destruiria o mundo junto com os monstros, só que depois eles descobriram que as armas nucleares eram menos poderosas do que pensavam. E foi então que as Nações Unidas declarou estado de emergência, e eles meio que criou uma base subterrânea para as pessoas se abrigar. E depois disso tem um corte de cena e mostra o nosso protagonista dentro de uma nave. E ele comenta que foi graças à ajuda militar e com a tecnologia que 5 países sobreviveram e formaram a Federação da Terra Unida e estabeleceram base em 23 regiões. E foi graças a isso que a humanidade conseguiu começar de novo, e assim nasceram os heróis, conhecidos como lutadores. E depois disso mostra ele pulando da nave e voando em uma espécie de prancha tecnológica, e começa a lutar com alguns monstros que parecia uma espécie de dragão. E uma coisa que eu gostaria de comentar foi a sua armadura, que eu achei bastante legal, muito interessante. Depois, quando ele iria ser atacado, tem um corte de cena e aparece 5 anos atrás. Ou seja, vai contar desde o começo até como ele chegou àquela situação que a gente viu até agora. E depois mostra ele e seu amigo conversando sobre como apenas os mais fortes lutadores podem explorar o velho mundo. E é aqui que aborda um pouco sobre o nosso protagonista chamado Feng, que tem como objetivo de fazer um exame de admissão para entrar na academia militar e se tornar um lutador. Logo depois, quando eles vão embora, os militares detectam que uma águia dourada, ou seja, um monstro, invadiu a cidade. E imediatamente eles mandam aviões para matar. Só que não adianta nada, até que eles falam, um cara até pergunta, será que agora nós podemos enviar os lutadores, chamar os lutadores? Então eles enviam. E quando estava acontecendo toda essa confusão, o nosso protagonista, Feng, está conversando com seu amigo na cidade. E ele fala algo muito importante. Ele disse que graças ao contágio do vírus RR, os humanos produziram anticorpos, e assim a força do corpo teve um grande avanço. E logo depois ele fala algo muito importante. Ele diz que o nascimento dos lutadores foi graças ao vírus RR. Então isso aí eu achei interessante. Então, pelo que eu entendi, a força desses lutadores foi por causa do anticorpo que essas pessoas adquiriu combatendo o tal vírus RR. Bem, foi como eu entendi. E bem, logo depois disso, passa do lado dele 3 garotas e uma que deixa o nosso protagonista, o Feng, enfeitiçado. Igual um otaku quando ele vê a sua waifu na vida real. É sério, até eu fiquei enfeitiçado com a beleza da garota. A menina é gata, hein?
Bem, quando ele iria falar com ela, aparece um ricaço ostentando seu carro. E logo depois, o monstro águia aparece, ele chega na cidade e acaba destruindo tudo. E os vidros dos prédios começam a se quebrar. E quando iria cair em cima da garota, o nosso prota salva ela. Só que depois vem em sua direção as penas da águia. E uma coisa muito importante, os militares falam que as penas dela são tão duras, mais duras do que diamante. Ou seja, se acertar, morreu, meu amigo. Se acertou, você tá morto. E bem, uma coisa que eu gostaria de destacar é que tem uma palavra que estava escrita Diamanate. E eu entendi como diamante. Então eu não sei se foi um erro de digitação ou é escrito assim mesmo. Eu só quis só comentar isso aí só. E quando ele iria morrer, o lutador salva ele e em seguida mata o monstro águia. E depois de ver toda a sua força, o Feng, o nosso protagonista, diz que ele realmente vai se tornar um lutador. E depois acaba o episódio. Então, agora você deve estar se perguntando, vale a pena? E eu diria, claro que sim, principalmente se você for alguém que gosta de ficção científica, sci-fi, esse gênero. Mas se por acaso você não gostou do episódio 1, faz o teste dos 3 primeiros episódios. E se você gostar, então continua. E além disso, sai um pouco do gênero de cultivo, porque não fica só preso nisso. Porque os Donghua não é simplesmente só cultivo, vai ver outros gêneros, você pode estar perdendo história muito boa só porque você fica preso em Donhuas de cultivo. Lembre-se, Donghua, anime chinês, não é simplesmente cultivo, eles têm outros gêneros, então não fica preso em um só, entendido? Só um aviso só. E bem, pessoal, vocês já assistiram esse Donghua? Gostaram do primeiro episódio? Comenta aí, eu quero saber a opinião de vocês. E se você for novo no canal e gostou desse vídeo e quer ver mais vídeo relacionado a Donhuas, ou seja, anime chinês para aqueles que ainda não conhecem esse mundo, então inscreva-se no canal e deixe seu gostei, que vai me ajudar bastante. Bem, eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo episódio. Fui!